um jogador que tinha o estilo das ruas e que inventou um dos dribles mais complexos da NBA. Detentor de vários recordes que dificilmente alguém irá superar. E hoje vamos ver como Jamal Crawford saiu das ruas cheias de gangues para se tornar o maior sexto homem de todos os tempos. Jamal Crawford nasceu em 1980 em Seattle, Washington, e desde cedo mostrou muito talento para o basquete, sendo o principal jogador do seu time da escola, os Reigning Beat, escola famosa por revelar jogadores da NBA como o Nate Robinson, Kevin Porter Jr. e o DeJounte Murray. E na sua estadia por lá, ele liderou seu time para o campeonato estadual de 1998, e em 2001 a sua camisa 23 foi aposentada em forma de homenagem pelo impacto que ele causou na equipe. Assim como mais tarde a escola o colocou no Hall da Fama. E naturalmente, por tamanho sucesso, muitos já sabiam que o seu destino era ir para as quadras da NBA, e por isso diziam para que ele se candidatasse ao draft, mesmo que ainda estivesse no ensino médio, uma prática que era permitida naquela época. E foi exatamente isso que ele fez. Porém, mal sabia que essa carta quase arruinou a sua carreira para sempre, e que viria a ser o início de vários problemas futuros, pois ao se candidatar para o draft, ele não poderia mais ser elegível para ganhar uma bolsa de estudos na faculdade, conforme as regras da NCAA, pois nenhum atleta pode se declarar para um draft de uma liga profissional. Mas a sua carta de recrutamento foi reprovada pela NBA, pois já havia passado do prazo para as inscrições, e como ele ainda não tinha assinado com um time da faculdade, tecnicamente a NCAA não conseguiu barrar a sua bolsa de estudos, pois a regra não se aplica a jogadores do ensino médio. Outro fator que fez o jovem Jamal quase não chegar na NBA foi as suas influências, pois ele vivia cercado de gangues, isso desde quando morava em Los Angeles, assim como em Seattle também. E mesmo dizendo que nunca foi iniciado em nenhuma, assumiu que estava andando com a galera errada, dizendo que aos 11 anos de idade chegava à meia-noite em casa. Crawford era do tipo de menino bem ingênuo em relação ao mundo esportivo, pois ele confessa que nem sabia que para jogar basquete no time da escola teria que manter boas notas, e foi só depois que mudou seus hábitos e começou a focar nos estudos que ele se tornou elegível para jogar pelo time da escola e conseguir o título estadual de 1998. O meu amor pelo basquete era mais profundo do que qualquer outra coisa, e eu só precisava descobrir o meu caminho. Mesmo após a polêmica do draft, ele conseguiu uma bolsa de estudos para jogar na faculdade de Michigan, a qual no seu primeiro ano já teve uma performance impressionante para um calouro, pois liderou seu time em pontuação com médias de 16 pontos por jogo, e tendo algumas partidas de gala pelo Wolves, como a que marcou 27 pontos contra a Universidade de Kentucky, mas acabou sendo suspenso por 12 jogos, pois um empresário chamado Barry Hunter comprou uma Mercedes de $12 mil para o jovem astro. E isso claramente ia contra as regras, que impedia que os atletas recebessem dinheiro, presentes e bonificações acima de $50. O caso foi julgado pelo Comitê da Liga Esportiva Universitária, e foi apurado que a mãe do Crawford permitiu que ele fosse morar em Detroit com o empresário, mesmo que ele não fosse o seu tutor legal, e que comprou o carro para que ele pudesse ir para a faculdade, mas que nunca chegou a dirigi-lo, pois não tinha arrumado a papelada do seguro para ele. Mas essa declaração levou outra acusação, que era de moradia irregular, pois a sua bolsa previa que ele usasse as instalações da faculdade, e como ele estava morando em outro local e não notificou a universidade, ele foi ordenado a pagar cerca de $15 mil após terminar a faculdade. E depois de todos os esclarecimentos feitos, ele foi autorizado a voltar para o time e pôde finalmente ouvir essas palavras. Picked in the 2000 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select
Jamal Crawford from the University of Michigan. Crawford foi selecionado em 8º lugar no draft da NBA de 2000 pelo Cleveland Cavaliers, mas foi negociado com o Chicago Bulls. E no seu primeiro ano pela franquia da Cidade dos Ventos, Jamal Crawford lutou para melhorar o seu arremesso, convertendo apenas 35% deles. Mesmo assim, ele fez bons jogos, chegando a registrar sua melhor marca de 17 pontos vindo do banco contra o Detroit Pistons. O seu estilo de jogo era tão diferenciado que enquanto Michael Jordan se preparava para retornar da sua aposentadoria pelo Washington Wizards, ele convidava vários astros e promessas para que fizessem parte de rachões a fim de ajudá-lo em sua preparação física. E um dos caras escolhidos foi o Jamal Crawford, que conta que o camisa 23 disse que adorava o seu estilo de jogo, mas que após o seu time vencer o do Michael Jordan, ele mandou que o seu treinador Tim Grover ligasse para o Jamal e disse: "O MJ não vai começar o jogo até você chegar aqui. Ele está esperando por você." Infelizmente, em seu segundo ano na liga, ele teve uma lesão que o limitou a jogar apenas 23 jogos na temporada. Porém, ele já tinha dobrado praticamente todas as suas médias. E nos seus 2 anos seguintes pelo Bulls, ele surgiu como uma peça-chave para o time. E em 2003 e 2004, ele teve médias de 17 pontos por jogo, ganhando a titularidade da equipe. E agora, o seu ponto fraco, que era o arremesso, já era uma das suas principais armas, inclusive contra o Toronto Raptors, chegando a marcar pela primeira vez 50 pontos em um único jogo. E em 2004, ele foi trocado para o New York Knicks, um time que estava vivendo uma reconstrução, e chegou por lá causando uma boa impressão, assumindo o posto de titular também, e a sua pontuação ultrapassava os 20 pontos em alguns jogos, incluindo em uma vitória notável sobre o Charlotte Bobcats, fechando a noite com 41 pontos. E no seu segundo ano na cidade de Nova York, na temporada de 2005-2006, ele assumiu um papel reduzido de sexto homem, sob o comando do técnico Larry Brown. E embora tenha demorado um pouco para se adaptar, o Crawford acabou abraçando esse novo papel, passando a ter médias sólidas de 14 pontos e ficando em sexto lugar para o prêmio de sexto homem. E decididos a seguir uma nova direção, em 2006-2007, o Knicks substituíram o Larry Brown por o Isaiah Thomas como treinador principal, mas o Jamal Crawford jogou apenas 59 jogos nessa temporada, devido a uma lesão no seu ligamento cruzado do anterior. E apesar de tudo isso, ainda conseguiu ter ótimas médias, sendo de 17 pontos nessa temporada. E em 2007 e 2008, ele foi colocado de volta na escalação inicial, atuando por 80 jogos e mantendo médias de 20 pontos por jogo. E em um deles ele marcou os surreais 52 pontos, um recorde na sua carreira, e tendo 16 arremessos convertidos de forma consecutiva, e 8 deles foram de 3 pontos. E em 2008 e 2009, ele foi trocado para o Golden State Warriors e mostrou ser um ajuste ideal no esquema tático Run a Gun do técnico Don Nelson, devido às suas habilidades de arremesso de 3 pontos e o seu ótimo controle de bola, bem como a sua visão de quadra. E ele jogou em 54 jogos, sendo o titular em todos eles, e manteve médias de quase 20 pontos. E durante uma vitória de 110-113 sobre o Charlotte Bobcats, Crawford marcou 50 pontos, se juntando com Will Chamberlain, Bernard King e Moses Malone a registrar mais de 50 pontos por 3 franquias diferentes. E após a sua breve passagem de apenas uma temporada pelo Golden, ele foi para o Atlanta Hawks, tendo uma passagem repleta de conquistas, começando pelo fato que finalmente ganhou o prêmio de sexto homem do ano e foi um dos principais jogadores a ajudar o time ir para os playoffs. E na sua primeira pós-temporada, teve um confronto de 7 jogos contra o Bucks, onde no último jogo doutrinou o time visitante, os eliminando e sendo cestinha da partida. Porém, na temporada seguinte, eles foram varridos pelo Orlando Magic do Dwight Howard. E no ano seguinte, o Atlanta Hawks trocou novamente de técnico e que manteve mais uma vez o Jamal no banco, que ainda possuía médias sólidas e que mais uma vez ajudou
ajudou seu time a ir para os playoffs. E logo no primeiro round, iriam enfrentar novamente o Orlando Magic, mas dessa vez o resultado foi diferente, com o Jamal Crawford no jogo 3 fazendo um game winner. E mesmo saindo do banco, ele foi o cestinha do time nessa série, que resultou na vingança contra o time do pivô Dwight Howard, que na edição passada tinha os varrido. E antes da gente seguir com o vídeo, tem um recadinho rápido da Betano, que é a patrocinadora oficial desse canal. E é nela que eu confio pra fazer as apostas no meu Celtão, como essa última que eu fiz aqui. E pra você que também gosta de futebol, saiba que é ela que patrocina o Brasileirão. Então a Betano está presente de forma confiável em todos os seus esportes do coração. Então caso queira deixar os seus jogos mais divertidos, se cadastre na Betano, mas lembre-se que apostas é para apenas maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Recadinho dado, bora voltar pro vídeo. A era da Love City. Após serem superados pelo Chicago Bulls no round seguinte e o Jamal ter ido para o Portland por apenas um ano esse que inclusive foi marcado pelo lockdown da NBA, ele acabou assinando com o Los Angeles Clippers e dos 5 anos que passou por lá, ficou eternizado por jogadas como essas. Oh, what a beautiful move to free him. The crowd went crazy. 24 for Crawford. E também ajudou o Clippers a terminar a temporada com seu melhor recorde da história da franquia, sendo de 57 vitórias e 25 derrotas. Assim como ganhou mais 2 prêmios de sexto homem, e aos 36 anos de idade, ele quebrou o próprio recorde, que foi estabelecido lá em 2014, como o jogador mais velho a receber esse prêmio. E o que mais impressionava a todos era a sua facilidade em pontuar, pois como o próprio Dr. Rivers conta, nunca viu um jogador ficar 20 minutos no banco e fazer 15 pontos ou mais, como se já estivesse aquecido. E ao longo dos anos, mas principalmente no Clippers, todos tinham medo dos seus dribles e em especial dos seus crossovers, tanto que o apelidaram de J Crossover. E o seu controle de bola era tanto que simplesmente inventou uma das jogadas mais difíceis da história do esporte, ao ponto que somente ele conseguiu replicar, que foi a Shake and Bake. E a sua criatividade com o molho das ruas fazia com que a gente sentisse que estava vendo uma partida da N1. Outro recorde que provavelmente ninguém irá superar tão cedo é o fato que ele é o único jogador a fazer pelo menos 50 pontos em 4 times diferentes. E no seu último, ele também se tornou o jogador mais velho a registrar 50 pontos em uma única partida. Mas o seu legado vai além das quadras da NBA, pois ele ficou muito conhecido pelos seus projetos sociais e por ser um cara tão gente boa que mesmo depois de aposentado, criou uma liga de verão chamada Crossover, que reúne célebres atletas como LeBron James, Jason Tatum, entre muitas outras estrelas, que buscam se manter em forma, ou também para que os jovens possam competir com os veteranos. E em um caso um pouco mais recente, tivemos o Isaiah Thomas, que anotou 81 pontos, que mostrou para a NBA que ainda podia jogar em alto nível. Jamal Crawford passou 20 anos na NBA, a qual jogou praticamente 80% das vezes vindo do banco de reservas, mas toda vez que entrava em quadra, mostrava que estava sempre pronto, e a sua autenticidade e o amor pelo jogo fez dele o melhor sexto homem da história da NBA.